Boa noite a todos, a todas. Patrícia, obrigado pela sua sempre carinhosa lembrança aqui do Itaú Cultural, pelo seu ativismo no mundo do jornalismo cultural, fundamental isso, acho que parte da conversa que eu vou ter com vocês aqui passa por isso. Obrigado, Fábio, Johan, muito bom estar aqui ao lado de vocês. A gente hoje está concorrendo com a Ângela lá no Auditório Ibirapuera. Acabei de receber uma foto incrível, fiquei até emocionado. Tem mais de 10 mil pessoas lá no gramado para ouvi-la. Então, mas está no YouTube do Sesc. A fala dela fez, eu acho que no sábado ou na sexta-feira, se não me engano, é imperdível, viu? Então, a Patrícia traz essa questão relativa aos nossos desafios da gestão cultural. É natural que a gente sempre tente buscar, ainda mais num momento tão desestabilizado do ponto de vista da nossa política nacional, um momento tão intensamente conservador, para não usar uma palavra mais dura, eu tendo a não querer debater onde está o erro do lado de lá. Eu que tendo a querer debater, querer conversar onde está, onde foi localizado o nosso ponto que nos permitiu chegar neste momento, né? Alguma coisa a gente deixou de fazer, ou alguma coisa a gente fez de errado para que a sociedade nos visse de uma forma não tão meritória, né? E sempre nos coloca na comparação de, entre outras coisas, quando o assunto são recursos para a cultura, puxa, mas tem gente morrendo nas filas do hospital, como é que eu vou dar dinheiro para artista? E aí, fora as questões de tensionamento ainda maior, mas e o que o artista faz mesmo, né? Para que serve a cultura e para que serve a arte? Puxa, mas a insegurança pública é tão presente, como é que eu vou drenar recursos da segurança pública para a cultura e para a arte? E a educação, e os dados do analfabetismo brasileiro? Então, você tem, por um lado, uma sociedade que nos questiona sobre o nosso verdadeiro papel, sobre o que nós podemos oferecer para essa sociedade. Você tem um governo que, de um lado, tenta nos criminalizar e, de outro, não compreende, nem sob o ponto de vista do pragmatismo, o papel da alavanca econômica que a arte pode proporcionar. E, ao mesmo tempo, você tem o mundo da arte e a cultura, poucas vezes atravessando a rua para estabelecer empatia com outro campo que não nos compreende, né? Muitas das vezes a gente acaba falando para catequizados. E ficamos ensimesmados, achando que, com isso, a gente dá conta do nosso papel. E eu queria, de fato, conversar com vocês sobre onde está localizado esse isolacionismo, onde está localizado o nosso, ao olhar para os últimos 20 anos, o nosso, talvez, não virar de chave ou não pensamento crítico sobre o que nós fizemos para que nós chegássemos nessa situação. E eu queria que vocês não me apedrejassem até eu chegar no final do meu raciocínio, porque, às vezes, o que eu vou dizer gera um pouco de mal-entendido. Vejam só, nos últimos 20 anos, nós tivemos um momento importante do ponto de vista econômico, muito centrado no boom das commodities. E o boom das commodities nos deu uma energia muito potente para o Estado brasileiro. E o boom das commodities deu uma energia, aí falando, até a Patrícia trouxe a questão das estatais, também deu uma energia muito potente para as grandes estatais, né? Ou toda a nossa economia centrada nas commodities também se beneficiou muito, né, da aceleração da China, como o Vale, enfim, a própria Petrobras, e todo o sistema de energia brasileiro, a Eletrobras, né, tanto que, até 2008, os grandes, para a gente ter um referencial que é meio presente ao longo dos 30 últimos anos, os grandes patrocinadores, lá na ponta, a primeira era a Petrobras, a segunda era a Vale, depois você vinha para a Eletrobras, e aí começava a diluir nos bancos. A Petrobras já chegou a operar
por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em 2008, se não me engano, 290 milhões de reais. O ano passado, se não me engano, a Petrobras operou 7 milhões de reais, 290 para 7 milhões. As estatais, até 2008, 2009, as 5 maiores empresas, 4 eram estatais no incentivo fiscal brasileiro. Elas respondiam por mais ou menos um quarto, um pouquinho, quase um terço do incentivo federal brasileiro. E tudo gerado, tudo energizado pelo boom das commodities, né? Você teve um aumento da presença do Estado, seja federal ou estadual ou municipal, e, ao mesmo tempo, uma política muito centrada na frase, no amálgama, na reza, na questão da democratização do acesso. Quando Lula assume, Gilberto Gil assume no seu primeiro mandato, a palavra-chave era democratizar o acesso. Era preciso que mais artistas tivessem contatos com um número maior de público. E era uma palavra fundamental, era uma orientação, era um propósito, naquele momento, determinante, né? Você vinha de um governo encolhido, um governo que tinha outras questões. Me lembro de uma campanha histórica, antes do governo Lula, que dizia que investir em cultura era um bom negócio. Essa foi uma das grandes campanhas do governo anterior. E era preciso, de fato, um choque no que se referia a colocar mais recursos para mais pessoas, para que mais pessoas tivessem também contato com mais artistas e mais públicos. E essa foi a tônica do governo Lula, do governo Dilma, a tal democratização do acesso, até o meio do primeiro período do governo Dilma. E isso, a democratização do acesso, nos legitimou, até em virtude das commodities e em virtude do velho histórico, o velho padrão de injetar recursos, principalmente por meio dos incentivos fiscais, nos legitimou a nos localizar por meio, que eu costumo dizer, da localização analógica do CEP. A democratização do acesso nos posicionou frente ao C da catraca. O importante era girar a catraca, e isso era uma grande referência de indicador de relevância cultural. Ao E da espetacularização, quantos e quantos projetos, aí eu, não só como Itaú Cultural, como alguém que coordena o comitê de patrocínios do Itaú, quantos e quantos projetos a gente se via diante de valores importantes para os fogos de artifícios do projeto e quase nada para o artista ou para a atividade central do projeto. Então, o E da espetacularização vem muito nessa tônica do boom das commodities, né? E vem muito na tônica, até da catraca, desta relação com os departamentos de marketing. Eu tinha que entregar, eu tinha que me referenciar do ponto de vista mercadológico para vender o meu projeto. E aí o poder público, né, se o C e o E foi muito intenso nesta relação da Lei Rouanet, do proponente com o mundo das empresas, o poder público apostou em novos prédios. Você vê, grande parte dos prédios surgiram no boom das commodities. Tem prédios que até hoje não acabou, que surgiu no boom das commodities. O Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro é um deles, fruto de uma sucessão de problemas, inclusive na construção, lá no estaqueamento, mas o fato é que até hoje o MIS está em aberto. E tantos outros prédios surgiram no boom das commodities sem pensar nos prédios históricos, sem pensar nos parques Lages da vida. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, mas aconteceu em São Paulo. Isso aconteceu em Rio de Janeiro e São Paulo, mas aconteceu em Porto Alegre, inclusive, e isso com uma iniciativa privada, o Iberê Camargo, fruto também do boom das commodities, Gerdau, com toda a energia, vendendo aço como nunca para a China, né? Fez um belíssimo prédio, foi importante, mas até há pouco tempo passou por uma crise violenta e agora está reorganizando toda a sua agenda. Isso aconteceu em Minas Gerais, na Praça das Artes, quando se deslocou o centro administrativo, se propôs fazer na Praça das Artes um grande espaço cultural, só deu certo em um equipamento no CCBB, todos os outros equipamentos ficam lá, titubeando, um pouco mais energia, um pouco menos energia.
E assim, país afora, o CEP dominou a nossa agenda, e dominou legitimado pela tal democratização de acesso, dominou legitimado por nos transformarmos em instrumento, em mecanismo. Tanto que a palavra democratização do acesso é um instrumento, é um mecanismo para o próprio acesso e para legitimar o acesso. Veja, eu não estou defendendo que a tema democratização de acesso deixe de existir. Eu quero aqui avançar com vocês para qual é o nosso novo paradigma. O que a gente precisa buscar? Que a democratização do acesso, inclusive, está dentro desse novo paradigma. E aí, quando as commodities derretem, né, todo esse movimento da catraca, da espetacularização e dos próprios prédios também entra em colapso, né? Vocês vejam a situação, até há pouco tempo, da Biblioteca Nacional, né, dos equipamentos históricos, né, em detrimento dos recursos sendo jogados em novos equipamentos. É claro que os novos equipamentos eram importantes, é claro que eram relevantes, mas primeiro a gente precisava olhar para os equipamentos já existentes para a gente poder dar o salto, e, quando fizemos os novos equipamentos, era preciso também que se observasse o dia seguinte à sua abertura, a manutenção, a programação, questões que estavam intimamente ligados ao dia a dia deste equipamento que seria entregue no dia seguinte, né? Você vê lá a situação do Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? Um belíssimo acervo, um esforço maravilhoso do Paulo Herkenhoff, e todo o sistema montado em cima da Secretaria de Educação do município foi desconstruído fruto do colapso do petróleo, no caso do Rio de Janeiro, e outras questões mais, né? Veja o que está vivendo hoje o Museu do Amanhã, né? Também nessa modelagem, onde, inclusive, o edital é muito estranho, né? Permite que instituições com finalidades lucrativas possam habitar aquele espaço, que é maravilhoso. Enfim, e aí a gente não soube dar o salto. A gente não soube dar o salto, inclusive, de qual é o nosso verdadeiro papel no processo de transformação da sociedade. O nosso papel não pode ser de ferramenta, não pode ser de instrumento. E aí, quando a gente fala com a educação, nós nos transformamos para a educação em instrumento de melhoria da qualidade de ensino, instrumento para os alunos terem mais disciplina na sala de aula. Quando a gente fala para a saúde, em belíssimos projetos, a gente se transforma em instrumento para melhorar a qualidade do paciente dentro do hospital. Nunca a gente mesmo se localiza como um espaço, como um campo, como uma estratégia de transformação da sociedade, por meio da arte e a cultura. E aí, qual é o próximo passo? Onde a gente tinha que ter levantado a régua? É claro que a democratização do acesso era um pressuposto para a gente colocar a régua num outro patamar. Mas qual era esse outro patamar? E aí eu recorro a algo que não está no meu vocabulário originário, mas que está na primeira manifestação que fala de direitos culturais na história formal do mundo ocidental, que é a Carta que declara os direitos humanos em novembro, agora faz 72 anos. Lá no seu artigo 27, ela fala mais ou menos o seguinte: toda pessoa tem o direito de participar da vida artística, cultural e científica do seu povo e do outro. Vejam, ela usa a palavra participar. E participar nos remete para um outro campo de atuação cultural. É claro que a democratização do acesso está dentro do campo da participação, mas não necessariamente a participação está dentro da democratização do acesso. E aí, ao nos propormos um campo onde trazemos o indivíduo para a participação, a gente deixa de ser, ou de nos colocarmos como instrumento, que é o caso da democratização do acesso, para ampliar a nossa compreensão de papel na sociedade brasileira, na sociedade e na construção do pensamento humanístico, para ampliar a nossa construção sobre a perspectiva da democracia cultural. E aí muda tudo. É claro que essa régua nos impõe outras questões. É claro que essa régua nos obriga a um outro patamar de gestão cultural, muito mais complexo, muito mais difícil, que trabalha com o repertório existente do outro para dialogar com o repertório que você propõe a partir do seu equipamento, da sua gestão, do seu produto, do seu projeto cultural.
extremamente complexo. A catraca não pode ser a referencial. A espetacularização, muito menos, e o prédio, tão pouco. Para mim, o referencial passa a ser, e aí, para utilizar outras palavrinhas, para ficar mais fácil aqui na nossa conversa, e para cumprir o tempo, passa a ser 3 Fs. Primeiro, o F da fruição. E a fruição, se a gente for a fundo, claro que está contida a democratização do acesso, mas significa trabalhar com o prazer do outro na chegada, no contato com a arte. O segundo F, o F do fomento. É óbvio que a gente precisa ter uma política para as artes nesse país. Esse país não tem política para as artes. Teve, por muito tempo, a construção e o pensamento de uma política cultural, mas não uma política para as artes. Só olhar a Funarte. A Funarte, se você colocar um paralelo entre o orçamento da Funarte e a criação do MINC, com isso eu não estou defendendo a não criação do MINC, é inversamente proporcional à chegada do MINC com o orçamento da Funarte. E se agrava quando os colaboradores históricos da Funarte vão se aposentando. Há uma crise profunda no nosso mais importante equipamento que possa oferecer um elemento para a construção de uma política para as artes no Brasil. E o último F, além do fomento, é óbvio, e isso é o cerne do nosso papel como transformadores de uma sociedade, como oferecer um campo de humanização, que é o F da formação. Aí o tema fica muito mais complexo. Aí o nosso papel fica muito mais complexo. Veja lá o Parque Lage, como teve um papel importantíssimo para a geração 80, quando se fala ao campo da formação, sem pensar no fomento. Me parece que esse é o nosso desafio. Como é que a gente entende que a democratização do acesso é um percurso, mas não é um percurso que tem que terminar em si. Ela tem que nos permitir um passo à frente, que é o passo da participação. E aí, se a gente for pegar grandes exemplos de participação, se você pegar mesmo o governo anterior, o maior legado do governo anterior, se a gente fizer uma rápida pesquisa entre nós, certamente a gente vai falar que são os pontos de cultura. Os pontos de cultura eles não são um projeto de democratização do acesso. Eles são um projeto fundamentalmente de participação, onde o repertório daqueles que já desenvolviam arte e cultura nos seus locais são potencializados para ampliar a participação do seu entorno, a participação no seu território, a compreensão de fruição e do seu papel frente àquela sociedade. Mesmo aqui, quando a gente teve a crise das OS, no início do ano, qual foi o projeto que deslocou o governo para repensar o repasse para as OS? Foi o projeto Guri, que é um projeto de profunda participação, que, mais uma vez, fincaram na formação. Vejam, esse talvez seja o nosso desafio. E aí, nos colocando sob o campo da participação, a gente enfrenta qualquer debate sobre as escassez de recursos. Se não houver mais participação, nós vamos ter mais insegurança. Nós vamos precisar de mais recursos para a segurança pública, infinitamente mais caro do que se injetarem recursos na cultura. Se não houver participação, nós vamos ter profundo ainda desigualdade no campo do ensino formal. Nós temos 12% apenas da população brasileira que tem proficiência na leitura. 12%. Os dados do PISA nos indicam, juro que eu vou terminar, os dados do PISA nos indicam que a gente só vai alcançar os países médios, não é lá na ponta, não, os países médios em 2060. 2060 nós vamos alcançar os países médios. Só que em 2030 a gente começa a envelhecer. Em 2030 a gente vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que mais pessoas com menos de 14 anos. Quer dizer que a gente começa a envelhecer e ainda não chegou aos países médios. E aí, se a gente esperar o ciclo formal do ensino, nós talvez não enfrentemos um dos maiores problemas, que tem muito a ver com fake news e tantas outras coisas, que é o problema do analfabetismo funcional, da proficiência no português e na matemática. Uma outra pesquisa nos indicou, de cada 10 jovens no ensino médio, só 1,2 sabem ler um gráfico, ler uma tabela, escrever um texto, interpretar um texto e fazer com que ele frua isso a partir da matemática e o português ir para os outros campos. Ao meu ver, e aí eu estou sendo um pouco cabotino aqui para o nosso lado,
a arte e a cultura podem enfrentar isso com muito mais potência, com um período de tempo muito mais curto e exigindo muito menos recursos. Só que a gente tem que se libertar da referência programática de que a arte e cultura é, no seu pressuposto, a democratização do acesso, para entender que é preciso a democratização do acesso, mas a gente precisa dar o salto para a democracia cultural, e, para isso, o maior foco nosso, a maior proposição nossa, onde a gente tem que realmente colocar energia, é, de fato, nos processos participativos. Muito obrigado.